Olá pessoal, eu sou o professor engenheiro Johnny Merces e nós estamos aqui no canal Educa Mais Professor para mais uma aula de engenharia civil. E hoje nós vamos ter uma aula de análise estrutural 2. E na aula de hoje nós vamos estudar as treliças planas isostáticas, a segunda parte dessa aula, abordando aí o método dos nós, tá certo? Então, sem mais delongas, já vamos para a nossa aula de hoje. Antes de resolver um exercício na prática, deixa eu só mudar aqui a cor para não confundir. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre tesouras ou treliças, aquelas treliças Howe que são utilizadas em telhados simples de casas populares, de casas de duas águas e tudo mais, né? Então, aqui diz assim que as tesouras, elas são uma montagem de várias peças, né? Só uma definição rápida de tesouras, que formam aí uma estrutura rígida, que são geralmente de forma triangular, né? Elas são capazes de suportar cargas sobre vãos relativamente grandes, né? Como diz aqui, sem suporte intermediário. Algumas vantagens aqui das treliças, né, em forma de tesouro. Então elas são práticas de ser feita, elas exigem não um conhecimento muito específico, né, especializado, mas um conhecimento básico de carpintaria. Elas são construídas de forma rápida e a sua colocação praticamente, como diz aqui, não demanda andaimes, né? Bastando ali o construtor ele se utilizar da própria estrutura que está sendo levantada para a construção dessa tesoura. Seu uso é mais favorável em casas retangulares, obviamente, né, pela construção dela ser triangular e todas as peças serem o máximo possível do mesmo tamanho, e telhado em duas águas, né? São usadas geralmente em vãos de 6 a 12 metros, aí depende da construção propriamente dita. Seguindo, aqui é uma treliça comum, que também é uma treliça Howe, né? É utilizada em vãos menores, né? Essa aqui da figura, que é uma treliça Howe, mas um pouco menor o seu tamanho, né? Os vãos aqui giram em torno de 10 metros e também a facilidade de execução, como a gente já comentou. A treliça Howe, que essa de cima aqui também é uma treliça Howe, mas vou chamar de treliça Howe essa treliça maior, tá? É um tipo de armação de telhado, tesoura, né? Outra definição aqui mais rápida, que também é conhecida como tesoura inglesa. É uma treliça, nesse caso aqui, essa treliça Howe maior, com vãos maiores, né, de 18 metros, devido também à sua facilidade de execução, tá certo? Vamos a um exemplo de cálculo. Eu vou mudar novamente aqui a cor da minha caneta, que diz assim: determine a força em cada membro da treliça, que é uma tesoura Howe, essa daqui que a gente vai... Aqui nós temos um desenho dela, e embaixo um DCL, tá? Pelo método dos nós, que a gente vai realizar isso aqui, tá bom? Indique se os membros estão exercendo tração ou compressão. No final do exercício a gente vai fazer uma resposta geral com essa definição aqui de tração ou compressão do nosso cálculo. Então a treliça aqui ela tem 2, 4, 6, 8 metros e ela tem cargas de 1 kN em cada nó. 1 kN, 1 kN e assim por diante, no nó A, F, G e assim por diante. Ela tem uma altura de 2 metros, como a gente vê aqui, né? E agora já vamos passar para o nosso cálculo dessa treliça aí. Muito bem, então a primeira coisa que a gente faz, como praxe, né, dos cálculos, são as reações de apoio. Como eu sei que eu não tenho força nenhuma atuando no eixo X, eu já vou chamar o AX aqui de zero e já coloquei aqui como
resposta desse carregamento, né, que eu não tenho ali. Mas eu tenho em Y. Então, somatória de forças em Y igual a zero, considerando valor positivo que está apontando para cima, conforme também é praxe da gente fazer, né? Pode fazer o contrário, mas não há necessidade. Pode fazer dessa forma aí como padrão dos cálculos que você fizer pela frente, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o AY apontando... lembrando que sempre já está resolvido o exercício, mas eu vou mostrar como foi que eu resolvi esse exercício aqui e já está ali os resultados, tá? Então, eu tenho o AY, que está aqui, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 1. 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles negativos, como está ali na equaçãozinha que eu estou montando, né? E eu tenho também o EY, que é o outro apoio, positivo, tá certo? Ou seja, já montando a minha equaçãozinha aqui, AY é igual a 5 menos EY, tá? Agora eu calculo aqui, me utilizo, né, da estratégia do momento fletor, né, para eu poder resolver uma dessas incógnitas aqui que ficou nessa primeira equação. Então, somatória de momento em A igual a zero, configurando aqui, né, arbitrando ali o momento positivo como o anti-horário, tá? Então, eu vou pegar aqui o ponto A como referência, esse daqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse 1 kN aqui eu não uso porque ele está em cima do nó, em cima do meu ponto de referência, portanto, eu não utilizo ele como na minha estratégia de cálculo ali. Mas eu tenho aqui este 1 kN apontando para baixo, né? Então eu tenho aqui, ó, força vezes distância, que é 2 metros, né? Então, a força de 1 kN vezes 2. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 2. Porém, eu tenho que ver se é positivo ou negativo ali. Então, veja que se eu tenho o meu ponto de referência aqui no ponto A, né? E ele está chutando nessa direção, então é só eu, né, fazer aqui minha estratégia, né, de ver para onde está a tendência de giro e já colocar o sinal ali. Eu já vi aqui que ele está com tendência de sentido horário, né? Então, o que eu convencionei como positivo é anti-horário, então é o sinal negativo. E assim com todos os outros, né? Então aqui eu tenho 1 kN vezes 4 metros agora, negativo também, porque ele está chutando desse lado aqui, né? Eu tenho 1 kN vezes 6 metros agora, também negativo, e 1 kN aqui, aqui eu já fiz, né, vezes 6, e eu tenho aqui 1 kN vezes toda a extensão da treliça, que é 8 metros, né? Então tá aqui 1 vezes 8, também negativo, porque vai ser a mesma coisa ali. E eu tenho agora o EY, também vezes 8 metros, só que ele está chutando ao contrário ali, né? A tendência de giro dele está ao contrário. Então veja que ele está assim, ó, de acordo com o meu ponto de referência, que é aqui o ponto A, né? Portanto, ele é positivo porque ele está com sentido anti-horário ali, né? Certo? Então, fazendo todas as minhas considerações matemáticas aqui, eu chego nisso daqui, 8y igual a 20, ou seja, y, né, EY é igual a 2,5. Volto na equação que eu fiz agora há pouco, né? E substituo o EY pelo valor que eu encontrei. A y igual a 5 menos 2,5, ou seja, a y é igual a 2,5. É claro que aqui era óbvio que ia dar isso, né? Porque, deixa eu apagar aqui só para vocês entenderem por que era óbvio. Porque, veja bem, é só eu contar aqui, não vou apagar tudo, né? Só para ganhar tempo. Claro que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 kN. Em uma estrutura simétrica, é só eu dividir 2,5 para cada lado, né? Então, 2,5 para AY e 2,5 para EY, tá certo? Mas, isso daqui, com a familiaridade aí com os cálculos de reações de apoio, você vai pegando isso daí facilmente, tá bom? Então, seguindo já o nosso cálculo, agora eu olho para a treliça
Como eu disse para vocês, eu já resolvi, mas eu vou explicar como eu fiz. Eu olho para a minha treliça e vejo um nó no qual eu tenho apenas duas incógnitas. E eu escolhi o nó A. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma barra, duas barras, que são as minhas incógnitas, certo? Então eu transportei esse nó para cá, ok? E eu tenho aqui, ó, o meu AX é igual a 0. Eu tenho 1 kN apontando para dentro do nó. Eu tenho a minha reação de apoio de 2,5 também apontando para dentro do nó. Eu tenho a minha barra AB, que eu vou chamar ela de FAB. E eu tenho a barra AF, que eu vou chamar ela de FAF, tá? Como essa barra aqui, ela tá... Então, como eu tenho aqui o FAF em ângulo, né? Então eu preciso decompor essa minha força ali. Eu arbitrei aqui a seta apontando para dentro do nó. E em FAB eu apontei saindo do nó. Isso aqui é tudo arbitrário, né? Eu posso apontar a seta tanto para dentro quanto para fora do nó. Aí se o resultado der diferente, significa que eu errei a minha seta ali, é só eu corrigir depois, tá? Esse é um dos métodos, né? E o outro método seria justamente apontar tudo para fora do nó, né? Se der negativo, é compressão, e se ficar como valor positivo, seria tração na barra, tá bom? Mas eu vou calcular desse jeito que eu estou fazendo mesmo aqui, tá certo? Então, seguindo aqui, então o FAF eu coloquei como FAFY e a FAFX nessa decomposição de forças. Então, se eu parar para anotar aqui, ó, eu vou riscar aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu FAF, eu tenho o FAB, né? E eu tenho aqui, ó, essa barra aqui, né? BF, formando aqui um triângulo retângulo. E eu quero achar o valor desse ângulo aqui, ó, tá? Então eu pego isso daqui e transporto aqui para baixo, né? E observo os valores que eu tenho de cada um desses braços ali. Então eu tenho aqui um valor, né, de 2 metros, está aqui o 2 metros, e eu tenho um valor de 1, se eu projetar daqui até lá, né? Então está aqui o valor de 1, né? Eu não tenho esse valor aqui, que é o valor da hipotenusa, né? O que eu posso fazer aqui agora, né? Eu posso pensar nas relações trigonométricas do que eu tenho aqui. Então, se eu tenho o ângulo alfa aqui, né? E eu tenho o cateto oposto ao ângulo e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo, com os dois com valores ali. Eu não tenho o valor da hipotenusa. Então, se eu tenho o valor dos dois catetos, qual é a relação que eu tenho de cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, né? Então, a tangente do ângulo alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Jogando a tangente para o outro lado, sinal, né? Passando, dividindo, depois multiplicando a menos 1, eu tenho o ângulo alfa igual a tangente a menos 1 de 1, que é o cateto oposto, dividido por 2, que é o cateto adjacente. Ou seja, o meu ângulo alfa é igual a 27 graus. Pronto, matei essa daí. Agora, eu vou para a minha somatória de forças verticais, né, igual a 0, com convencionando o valor positivo apontando para cima, tá? O que eu tenho aqui na minha representação desse nó como valores, né? Eu tenho valores em Y ali, né? Eu tenho o FAY, que está aqui. Opa, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, tá? Deixa eu apagar tudo aqui, que eu acho que vai ficar melhor aqui, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho o FAY, tá aqui, FAFY, né? Negativo, porque está apontando para baixo. Eu tenho o 2,5 do apoio, tá aqui, apontando para cima, então é positivo. E eu tenho o valor de 1 kN da carga permanente que eu tenho ali, né? Então, menos 1. Tá, e agora? Esse Y aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo circular ele. Beleza. Esse y ali significa que eu tenho uma relação trigonométrica, né? Então, como que eu sei que relação trigonométrica é? Bom, se eu olhar aqui para o meu triângulo retângulo, então veja que ele está representado aqui, ó. Minha hipotenusa, né? O meu cateto adjacente está aqui, né? E aqui está o meu cateto oposto do ângulo, certo? Qual é o cateto oposto do ângulo? Eu pego o FAF e projeto ele para o outro lado aqui, né? Ou seja, o ângulo está aqui, certo? Então, o FAF é cateto oposto, né? Nas relações trigonométricas, o que é cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno, né? Então, o FAF vezes seno do ângulo que eu acabei de encontrar, que é 27, tá? Igual a 1,5, né? Porque eu já diminuí o 2,5 de 1 aqui, 1,5. Então, passando 1,5 dividindo por seno de 27, achei o meu FAF aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Agora a somatória, então já tem um valor ali, né? Somatória de forças horizontais agora igual a zero, considerando o valor positivo que está apontando para o lado direito, tá? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho o FAB, tá aqui, FAB. Eu tenho, vou apagar de novo aqui, tá? Vou apagar de novo e vou apagar aqui em cima também, aproveitar já. Muito bem. Vou apagar aqui também já, deixar só o valor aqui, tá bom. Eu tenho o FAB, como eu falei, tá aqui o FAB, e eu tenho o FAFX, que tá aqui. Né? Bom, então vamos pensar agora. O FAF, que é este valor aqui, ó, ele tem um x aqui, né? Então esse x, ele também tem uma relação trigonométrica, né? Que relação trigonométrica é essa? Então, como eu falei para vocês, eu tenho aqui, se o FAF era transportando ele para o outro lado lá, ele era o meu cateto oposto, o FAF aqui, x, né? Ele é o cateto adjacente. E qual é a relação trigonométrica entre cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então tá aqui, ó, cosseno, tá? Cosseno do 27 graus, né? O FAF eu já encontrei que era aqui, 3,3, ou seja, FAB é igual a 3,3 vezes cosseno de 27, FAB é 3 kN. Como os dois valores deram positivo, isso significa que eu acertei as minhas convenções de sinais ali, né? Ou seja, o FAF, se eu considerei ele entrando no nó, eu tenho que desenhar ele aqui entrando no nó, aqui, né? E aqui também, e a seta oposta a isso, né? Tá aqui e tá aqui de 3,3 kN. Tá certo? 3,3 kN do quê? De compressão. Porque se ele está apontando para o nó, significa que no meio da barra ele está comprimindo a barra, né? E o meu FAB, eu tinha feito, tinha convencionado aqui, arbitrado a seta saindo do nó. Então, continuo fazendo ela aqui saindo do nó e saindo do nó também, né? No meio da barra eu desenho ao contrário, né? Aqui, de 3 kN, como a seta está saindo do nó, significa que no meio da barra ela está tracionando, né? Então está tracionando aqui, esse T significa de tração, de 3 kN, matei essa parte do exercício, 2 barras eu já resolvi, tá? Bom, aí eu observo aqui um próximo lugar que eu supostamente teria também 2 incógnitas. Se eu pegasse o nó F aqui, por exemplo, ó, eu teria 1, 2, 3. Não é o que eu quero, né? Então eu olhei aqui, ó, no meu nó B, que está aqui, nó B. Então eu tenho uma barra que eu já resolvi, que é essa daqui, e eu tenho 2 barras como incógnita. Opa, então já pode ser aí, né? Então, nó B, transporto ele daqui para baixo, beleza, e vai ser fácil de eu fazer esse nó B.
Por quê? Vamos começar aqui pela somatória de forças em x, né? Igual a zero, convencionando positivo, apontando para o lado direito, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o FBC positivo, tá aqui, e o FAB negativo, tá? Por que negativo? Porque ele está saindo do nó, não posso esquecer disso aí. E o meu FBC, eu arbitrei ele saindo do nó também, tá? Se der positivo, significa que eu acertei a minha convenção de seta aí. Então, menos FAB igual a zero. Então, FBC, como eu tenho aqui o 3 kN de FAB, então um é igual ao outro, FBC é igual a 3 kN também. Pronto, matei isso aí, né? A minha somatória de forças verticais agora, né, Y, igual a zero, convencionando o valor positivo que está apontando para cima. O que eu tenho aqui só? FBC. Não tenho nada aqui embaixo, portanto, o meu FBC, a somatória dele é zero, certo? Não tenho mais nada, então é zero. Significa que essa barra aqui ela é neutra, né? Então, eu coloquei o zero aqui, ó. Ela é neutra, ela não está nem tracionando e nem comprimindo. Já a minha barra BC, que eu calculei aqui como FBC, eu tinha arbitrado a seta saindo do nó. Então tá aqui, ó, saindo do nó e ao contrário no meio da barra, né? Então, porque eu acertei o sinal lá, né? Então é tração de 3 kN ali nessa barra BC, certo? Seguindo. Agora, eu escolhi aqui o nó F, porque veja, eu tenho a barra AF, que eu já calculei. A barra FB ou BF, ela é nula, neutra, né? Então eu tenho aqui, ó, duas barras. Pronto, duas incógnitas. Vamos tentar calcular isso aí agora, né? Então tá tudo aqui. Todos os valores que eu tenho no nó F, eu transportei para cá. Lembrando que eu tenho aqui o valor zerado da barra FB ou BF e eu tenho todas as decomposições de forças ali, tá? Para ganhar tempo, eu vou já passar direto para o cálculo. Então, somatória das forças em Y igual a zero, com o positivo apontando para cima. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um negativo, tá aqui, né, que é o do valor que é a carga permanente lá. Eu tenho FFGY está aqui. O Y significa que eu tenho relação trigonométrica. FAFY, que está aqui, FAFY, menos FFCY, que está aqui. Tá? Então, o que eu tenho ali? Ó? Já arrumando tudo isso daqui, os valores que eu já tenho, né? Os valores que eu já conheço, que no caso aqui é o FAFY, tá aqui, né? Também não vou ficar fazendo todas as relações trigonométricas. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu já expliquei nesse vídeo mesmo, e dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, que a gente falou um pouco mais sobre essas relações trigonométricas, tá? Então aqui, o FAFY, ele significa que o FAF é 3,3, que nós já fizemos aqui, né? 3,3, vezes o seno do 27, que é o grau que nós encontramos lá. Até porque, se eu pegar e fizer essa divisão aqui, ó, né, significa que o ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, né? Então, não tem diferença nenhuma, né? Beleza, então vamos lá. Ficou assim, FFGY menos FCY igual a menos 0,5, que é 1 menos 3,3 senos de 27, só fazer o cálculo na calculadora ali, né? Então, o que eu tenho aqui agora? Relações trigonométricas, né? Esse Y aqui e esse Y aqui tem relações trigonométricas ali, que eu preciso observar o que é, né? Então, FFGY, que está aqui, se ele está nos meus carregamentos verticais, significa que eu vou ter que fazer uma análise ali, né,
dos meus do triângulo que está, para onde que ele está, onde está o ângulo, onde que ele está apontando ali. Como eu disse, eu não vou tomar muito tempo nisso para adiantar a aula. Mas eu já coloquei aqui, é seno, os dois. Tanto um quanto o outro são seno, né? É igual a menos 0,5. Perceba agora que tanto o FFG quanto o FFC, eles são multiplicados por seno de 27. Ou seja, eu tenho aqui uma espécie de fator comum, né? Que eu isolo esses senos aqui, ó. Seno de 27 vezes, é uma espécie de decomposição, né? Vezes FFG vezes FFC, é igual a menos 0,5. Agora, eu divido o 0,5 aqui pelo seno de 27, o que ele estava multiplicando aqui, né? Ele passa dividindo. Então, eu tenho aqui uma equação, vou chamar de equação 1, tá? Porque eu tenho duas incógnitas, então eu não consigo resolver, né? Com duas incógnitas. Beleza, paro aqui e chamo de equação 1, tá? Somatória de forças horizontais, parto agora para isso, para eu achar a minha segunda equação ali. Então, a mesma coisa, eu tenho aqui FAFX, tá aqui, FFGX e FFCX, tudo positivo aqui, né? Só que a única coisa que eu tenho, o valor seria o FAF, né, que é 3,3. Então, tá aqui já, ó, passando para o outro sinal de igual, para o outro lado do sinal de igual, menos 3,3. Já coloquei aqui cosseno de 27, tá? Porque ele é cateto adjacente ali do ângulo, né? Então, eu tenho aqui também o x e o x que tem relações trigonométricas, então eu já sei que, nesse caso, como eles são cateto adjacente, seria cosseno de 27. Então, está aqui o cosseno de 27, eu já isolei ele, né? E coloquei aqui o que o cosseno multiplica, que é a mesma coisa do que eu fiz ali em cima, né? FFG mais FFC vezes cosseno de 27, que vai passar dividindo aqui o menos 3, né? Que eu tinha achado lá em cima, que é menos 3,3 vezes cosseno de 27. Então, eu achei a minha segunda equação, que está aqui, ó. Pronto. Equação 2, FFG mais FFC igual a menos 3,3. Bom, e agora? Fiquei com duas equações. O que eu faço para resolver tudo isso daí? Porque eu preciso resolver esses dois braços de treliça que eu tenho ali, né? Que é o FG e o FC, né? Então, daqui agora eu vou para esse lado de cá e eu vou fazer um sistema de equações, né? Então, a primeira equação está aqui, ó. FFG menos FFC é igual a menos 1,1, que é a minha primeira equação aqui, né? Segunda equação, FFG mais FFC menos 3,3. Tá aqui, ó. Opa, aqui ficou equação 2, equação 1, né? Equação 2 aqui, ó, tá? Então, o que eu posso fazer nesse sistema de equações? Perceba que aqui, ó, eu tenho o FFC positivo e o FFC negativo. Eu corto os dois, tá? E escolho agora uma das duas, no caso, já escolhi, né, uma das duas para eu montar a minha equação ali, né? Então, o que eu faço agora? Eu multiplico aqui, ó, FFG vezes FFG, 2FFG. Menos 1,1 vezes menos, mais, né? 3 mais menos 3,3 menos 4,4, tá? Então, fazendo agora aqui, dividindo 4,4 por 2, dá FFG igual a menos 2,2, tá? Ou seja, achei já o valor da minha primeira barra. Agora, basta eu escolher uma dessas duas equações para eu substituir esse valor de menos 2,2 ali, eu acho o segundo valor, né? Eu peguei a primeira, 1,1, que está aqui, ó, FFG menos FFC é igual a menos 1,1. Como eu tenho agora o valor de FFG, então, eu coloco aqui, ó, menos FFC menos 1,1 menos FFG. Está tudo negativo, multiplico por menos 1, vou ter um valor positivo, tá?
Porém, aqui o 2,2 eu não posso esquecer que ele deu negativo, né? Então, eu tenho que continuar colocando ele negativo. E eu tenho aqui, ó, o FFC é igual a menos 1,1. Pronto. Matei os dois valores ali. Vou para minha... Deixa eu apagar aqui de novo, para não confundir, né? Agora vamos analisar o que a gente fez aqui, tá? O FFG é menos 2,2. Ou seja, o que isso significa? Vamos achar ele aqui, ó. FFG, tá? Cadê? Aqui, ó. FFG. Eu fiz ele saindo do nó, certo? O FFG é esta barra aqui, né? Então, veja, se eu fiz ele saindo do nó, significa que eu errei a minha arbitrariedade da seta. Ela tem que ser entrando no nó. Então, tá aqui, ó, entrando no nó e entrando no nó. Como eu tenho que fazer o contrário no meio da barra, então eu tenho compressão de 2,2 kN, tá? Beleza? No caso aqui agora o FFC. Cadê o FFC? Tá aqui, mesma coisa. Eu convencionei saindo da barra, mas o FFC tá aqui, né? Eu tenho que desenhar entrando na barra e entrando na barra, certo? No meio ele tem que ser o contrário. Então, eu achei 1,1, significa que ele está comprimindo aqui 1,1. Tá certo? Muito bem. Então, estamos quase terminando, né? Agora, o nó G, que é o último que faltou. Por quê? Porque como a minha treliça é simétrica, então eu não preciso fazer tudo de novo do outro lado, né? Significa que todos os valores que eu tenho desse lado da treliça vão ser os mesmos do outro lado, porque eu tenho as mesmas reações de apoio, eu tenho as mesmas cargas dos dois lados, então a treliça é simétrica. Então não preciso fazer tudo de novo o cálculo, né? Então o que eu faço aqui? Eu escolhi aqui o nó G, que está aqui em cima, e transporto ele aqui para baixo, certo? Porque eu preciso achar esta barra aqui, ó, a barra GC, né? Tá tudo aqui os valores, né, das barras que eu já tenho, e eu preciso calcular o FGC. Então, o que eu tenho aqui? Eu escolhi calcular, optei, né, por pegar os valores de Y. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o menos 1, tá aqui, o menos FGC, que está aqui, o FFGY, que está aqui, e o FGHY, que está aqui, né? Você pode chamar a barra como você quiser, tá? Eu chamei ali de F de força, né? E o nome dos nós e a relação trigonométrica que eles têm, tá? Então, eu tenho aqui, eu quero achar o FGC, né? Então, que é a barra que eu preciso achar. E eu tenho aqui agora mais duas relações trigonométricas, né, de FFGY e FGHY. Fazendo as relações trigonométricas ali, eu tenho 2,2 do FFG, que eu já calculei, né, seno de 27, certo? E eu tenho 2,2 do FGH, que é o outro lado, né, da treliça. Eu já sei o valor dele, justamente porque eu já... a minha treliça é simétrica, né? Também de seno de 27, que é o grau que eu achei lá atrás. Menos 1, que é a carga permanente ali. Ou seja, FGC é igual a 1 kN, tá certo? Então, eu convencionei aqui ele saindo do nó, então eu acertei, tá aqui saindo, e no meio da barra o contrário disso, significa que ele está tracionando 1 kN, tá certo? E agora a resposta final do exercício está aqui, né? Com todas as barras, tá certo? Então eu tenho aqui FAF comprimindo 3,3, só olhar ali que eu já tenho certinho, né? FG comprimindo 2,2 e assim por diante. E do outro lado, como é simétrico, eu tenho também a mesma coisa, né? FHE comprimindo 3,3, FGH comprimindo 2,2 e assim por diante. E esse aqui seria
a resposta final desse exercício, tá certo? Muito bem, encerramos por aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal, tá certo? Até mais, pessoal!